Queridos irmãos, graça e paz, com muita alegria nós estamos de volta para darmos continuidade às nossas aulas sobre missões. Mas antes de iniciarmos essa nossa segunda aula propriamente dita, eu gostaria de fazer uma rápida revisão da aula anterior, onde nós estudamos teologia bíblica de missões, que nada mais é do que estudar os fundamentos bíblicos da Missio Dei, os fundamentos bíblicos da missão de Deus. E nós vimos lá, obviamente, que a missão não é nossa, a missão é de Deus. A igreja cumpre a missão de Deus aqui na terra. Missão essa que inicialmente deveria ser cumprida pelo povo de Israel, mas o povo de Israel falhou no cumprimento da Missio Dei, e Deus levanta a igreja para ir às nações, ir aos povos, cumprir a sua missão, cumprir a Missio Dei. Na continuidade, nós vimos os fatores que favoreceram o avanço da obra missionária no seu início, e dentre esses fatores nós estudamos o fator geográfico palestino, o fator intelectual grego, o fator religioso judaico, o fator político romano e o fator perseguição religiosa por parte dos judeus. No fator geográfico palestino, nós vimos a posição privilegiada de Israel, do território de Israel, que está ali de frente para o Mar Mediterrâneo também conhecido como Bacia do Mediterrâneo, porque estava sob o domínio do Império Romano, império que começava lá na Bretanha, vinha descendo, passava pelo sul da Europa, descia pela Palestina e vinha pelo norte da África. Pois bem, essa bacia do Mediterrâneo começava lá no Estreito de Gibraltar e vinha até o território de Israel. Então era uma posição privilegiada por conta disso. E geograficamente também era uma posição privilegiada, de muita influência, porque era uma rota comercial para aqueles que saíam da Mesopotâmia e vinham para o Egito, ou saíam do Egito e iam para a Mesopotâmia. Para não passarem pelo deserto da Arábia, eles vinham e passavam pelo território de Israel. E também saindo aqui do Egito, indo para a Ásia Menor, passavam por Israel para chegar na Ásia Menor, a atual Turquia, para fazer os seus comércios, ou até esticando um pouco mais, passando da Ásia Menor, da atual Turquia, chegando na Europa. Então a posição de Israel era uma posição privilegiada, em termos geográficos, na sua localização. Com relação ao fator intelectual grego, nós estudamos a importância da língua grega, embora o domínio do império fosse romano, era o Império Romano que governava ali com mão de ferro, mas a cultura que permeava o mundo naquela época era uma cultura grega. O império que antecedeu o Império Romano, que foi plantada por Alexandre o Grande e depois teve continuidade após a sua morte, quando o império foi dividido pelos seus 4 generais, a cultura grega permaneceu influente no mundo de então. E a língua grega se tornou como é o inglês para nós hoje. Você é brasileiro, fala a língua portuguesa. Se você for ao Japão, lá o japonês fala japonês. Como é que vocês vão se comunicar? Há uma língua que pode intermediar essa comunicação, que é o inglês. Assim funcionava a língua grega naquela época. Não é o grego utilizado hoje, era o grego chamado grego koiné, uma linguagem popular, comum, mas que foi de grande valia para a expansão da obra missionária naquela época, no seu início. Também o fator intelectual grego, que muito ajudou, foi a filosofia grega, onde os filósofos, dentre eles, seus principais filósofos, Sócrates, que foi mestre de Platão, Platão, que foi mestre de Aristóteles, muito influenciaram o mundo naquela época, dentre outros grandes filósofos, Heráclito e por aí vai. E nessa contribuição filosófica grega, por exemplo, Platão,
ele falava da doutrina dos dois mundos, o mundo material e um mundo espiritual, um mundo que estava acima desse mundo que nós vivemos, chamado o mundo das ideias. Nós estamos nos referindo ao céu. Platão não tinha esse entendimento, mas um mundo onde as coisas são perfeitas. Aqui no mundo material nós temos diversos tipos de branco. Eu lembro que eu fiz essa analogia para os irmãos: branco gelo, branco branco, branco neve. No mundo das ideias existiria o branco perfeito. Isso muito ajudou no início do avanço da obra missionária, porque quando os cristãos iam compartilhando a sua fé e falando do céu, a analogia ajudava o povo pagão daquela época a compreender essa questão do reino dos céus, do céu, onde Deus habita, e fazia essa analogia com o mundo das ideias de Platão. Era uma analogia que tinha sua precariedade, mas foi muito útil na época. E a outra contribuição da filosofia grega foi com a compreensão do logos. O que era o logos para o grego? O logos era o princípio que anima o universo, que faz com que o mundo funcione com vida, ordem e vigor, ou seja, tudo sustentado com beleza, com harmonia no universo, nada se choca, está tudo de maneira equilibrada, e eles diziam que o logos fazia com que essa harmonia reinasse no universo. Aí quando o cristianismo começa fazendo missões, levando aos povos pagãos a sua fé, eles iam falando de Jesus Cristo, como falou João, o Logos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e eles diziam que o Logos era aquele de quem se dizia que nada do que foi feito sem ele se fez, que Jesus Cristo era a razão de tudo, Jesus Cristo era o Senhor de todas as coisas, como diz lá em Hebreus, ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa, Hebreus capítulo 1, versículo 3. Então a contribuição grega foi muito importante para o avanço da obra missionária. O fator religioso judaico também teve a sua grande contribuição, porque após o término do cativeiro babilônico, os judeus não voltaram integralmente para Israel. Eles acabaram se espalhando pelo mundo. E aonde chegavam, eles construíam suas sinagogas, onde eles prestavam os seus cultos, estudavam a lei, a Torá, e iam compartilhando a sua fé. E essa contribuição dos judeus, quando se espalharam pelo mundo afora, eles foram levando a ideia de monoteísmo. O mundo era politeísta naquela época, eles adoravam o único e verdadeiro Deus, então foram passando essa visão de monoteísta. Eles foram falando da vinda de um Messias, era uma outra ideia que eles passavam para o mundo. Eles passavam também a ideia, o conceito de pecado, que não existia conceito, o mundo pagão, o mundo pervertido, o mundo nefasto moralmente, como era naquela época. Se falar em pecado, eles não sabiam o que era isso. Então o povo judeu levou a esse entendimento do que era pecado, e mais, que para haver perdão do pecado, havia necessidade de derramamento de sangue. Levou o Antigo Testamento, né? E o povo pagão passou a ter contato com o Antigo Testamento, e isso foi favorecendo muito no avanço da obra missionária, e também passou a levar a expectativa de um reino messiânico futuro. Então vocês vejam que quando os cristãos anunciavam ao mundo naquela época, no início, na gênese da igreja, comunicavam a sua fé, o povo já tinha ouvido falar alguma coisa, ainda que superficialmente, daquilo que os cristãos falavam. Porque os cristãos, eles falavam do monoteísmo, do único e verdadeiro Deus, os cristãos falavam do Messias prometido que veio, que era Jesus, os cristãos falavam de pecado e do derramamento do sangue de Jesus Cristo para perdão dos pecados,
Os cristãos se valiam do Antigo Testamento e depois das cartas que eram escritas por Paulo, por Pedro, por Tiago, enfim. O evangelho foi tomando corpo com o auxílio daquilo que os judeus espalharam pelo mundo. Pois bem, essa foi a contribuição do fator religioso judaico para a expansão da obra missionária. O fator político romano, também nós falamos. Roma é considerada a primeira organização para-eclesiástica, organização missionária para-eclesiástica, porque ela colocou Paulo no navio e levou ele para Roma, e lá, chegando em Roma, o evangelho que já estava lá em Roma, ele foi impulsionado para todo o mundo. Por isso que Atos termina no capítulo 28, porque não tem capítulo 29, 30, 31, termina no 28. Por quê? No capítulo 28 o evangelho está em Roma. Bom, o evangelho chegou em Roma, chegou na capital do império, agora ninguém segura mais. E aí o evangelho se espalhou mundo afora. Pois bem, outro fator político romano importante foi a lei romana, que foi a lei que regia todo o império, uma lei muito rica. O direito romano influencia o direito, algumas correntes do direito até os nossos dias, e os costumes romanos também, que estavam preconizados na sua lei, alguma coisa também temos no nosso dia. Foi uma lei assim a lei romana era uma lei muito importante, e era uma lei colocada com mão de ferro no Império Romano. E aí os cristãos começavam a falar da lei do pecado. Então facilitava para fazer a analogia da lei do pecado com a lei romana. Eles entendiam a lei romana. Você falava da lei do pecado, as coisas se entrelaçavam pedagogicamente, didaticamente, o povo entendia. Isso favoreceu a expansão da obra missionária. Um outro fator político romano importante foi a paz romana, ou Pax Romana. Os irmãos lembram que nós vimos que o mar Mediterrâneo era tomado de salteadores, piratas, era terrível viajar no mar Mediterrâneo. As estradas eram cheias de salteadores, estupros, era uma coisa terrível, a violência campeava. E o Império Romano impôs com um braço de ferro a Pax Romana. Haviam guarnições militares ao longo de todas as estradas romanas, e o mar Mediterrâneo era patrulhado. Então isso facilitou, porque no avanço da obra missionária no seu início, fosse por estradas ou pelo mar Mediterrâneo, havia segurança. Problema aqui, outro ali e tal, nada é perfeito, mas nada há que se comparar como era antes da imposição da Pax Romana. O exército romano também contribuiu, porque os soldados romanos foram se convertendo, os militares romanos, e para onde eles eram designados dentro do império, desde a Bretanha, todo o norte da África, descendo pela Palestina, desde a Bretanha, pelo sul da Europa, descendo pela Palestina e pelo norte da África. Aonde eles chegavam, eles levavam a sua fé e comunicavam a sua fé. E a história da igreja é muito rica de relatos desta natureza, onde os soldados romanos compartilhavam da sua fé. É maravilhoso, irmãos, o evangelho transforma vidas. E também um outro fator muito interessante, político romano, é que nas conquistas romanas de outros povos, os povos confiavam nos seus deuses para lhes proteger das invasões conquistadoras romanas, e como não conseguiam prevalecer, o Império Romano dominava, e eles viam que os seus deuses eram deuses muito fracos, deuses impotentes. E quando o cristianismo chegava nesses povos, chegava anunciando um Deus todo-poderoso, um Deus vitorioso, o Deus criador dos céus e da terra, o grande e todo-poderoso Deus. Um Deus que veio a este mundo e encarnou não para trazer libertação política, libertação terrena, mas para trazer a libertação espiritual, para trazer os ensinamentos, as virtudes, a proposta do seu reino para as pessoas aqui na terra.
Então a analogia cabia, as portas se abriam e o evangelho ia prosperando. Então essas foram as contribuições do fator político romano. E por último, falamos também, melhor dizendo, sobre o fator perseguição religiosa por parte dos judeus, que foi bem no início ali do avanço da igreja. Depois os judeus perseguiam e o Império Romano protegia. Depois a igreja cresceu muito e sobrepujou em número os judeus, e aí, por circunstâncias políticas do Império Romano, quem passou a perseguir o cristianismo foi o Império Romano. Mas ao longo do livro de Atos, essa perseguição, ou pelo menos no início do livro de Atos, assim, efetivamente está bem caracterizado, nós podemos ver a perseguição religiosa por parte dos judeus. Então, em linhas gerais, de maneira bem rápida, nós fizemos uma revisão do que estudamos na aula passada. Pois bem, na aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho, assim, de uma maneira bem rápida e superficial, para que o vídeo não fique longo, sobre a grande comissão. E nós sempre faremos assim, irmãos. Na aula seguinte, nós faremos uma revisão da aula anterior, para que os irmãos possam linkar os assuntos que estão sendo estudados e possa produzir um crescimento, uma compreensão mais efetiva e sólida da obra missionária. Pois bem, a grande comissão. O que é a grande comissão? Foi a ordem dada por Jesus após a sua ressurreição e antes de partir para o céu aos seus discípulos e, por conseguinte, transmitida à igreja dele aqui na terra, que deveriam pregar o evangelho, levar essa mensagem transformadora do evangelho mundo afora, anunciando a pessoa dele, Jesus Cristo, a sua vida, a sua morte, o seu sangue derramado, o perdão que ele veio trazer, o conhecimento do reino de Deus, os ensinamentos do reino de Deus, enfim, levar adiante essa proposta que Jesus Cristo veio trazer a este mundo, de uma vida transformada, lavada e remida no sangue dele, no sangue de Jesus, com os princípios do reino de Deus sendo praticados na vida daqueles que se tornam discípulos de Jesus. Pois bem, com relação à grande comissão, nós vemos o relato dela no Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João e Atos. O Evangelho de Lucas, obviamente escrito por Lucas, e Atos também, mas tem dois enfoques diferentes. Todos tratam da ordem para expandir o Evangelho pelo mundo. Porém, os missiólogos, eles procuram identificar desafios que sejam bem claros no relato da grande comissão em cada um desses livros. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 28, versículos 18, 19 e 20, nós vemos ali a grande comissão relatada por Mateus. E ali, nesse relato, podemos identificar o desafio da implantação de novas igrejas. Diz assim o texto, acompanhe na sua Bíblia. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Fazei discípulo, batizando-os e ensinando-os. Isso nos mostra bem claro o papel da implantação de uma nova igreja. Em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, você vai acompanhando na sua Bíblia, nós lemos: e disse-lhes Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se em Mateus nós vemos o desafio
da implantação de igrejas, aqui em Marcos nós vemos o desafio evangelístico, pregar o evangelho a toda criatura. Indo para Lucas, no capítulo 24, versículos 45 até o versículo 48, nós vemos o desafio do ensino. Diz assim o texto: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Então aqui os missiólogos identificam o desafio do ensino. Pois bem, chegamos agora em João. Se em Mateus vimos o desafio da implantação de igrejas, se em Marcos vimos o desafio evangelístico, se em Lucas vimos o desafio do ensino na grande comissão, em João nós vemos o desafio de missões. Em João capítulo 20, versículo 21, nós lemos: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, na grande comissão de João, nós vemos o desafio de missões, identificado aqui. E no relato de Lucas, no livro de Atos, nós vemos o desafio global. Em Atos capítulo 1, versículo 8, nós lemos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tanto como em todo lugar, em todo o mundo, até os confins da terra. Nós vemos em Atos, na grande comissão, o desafio global. Então, reprisando, em Mateus nós vemos o desafio da implantação de igrejas na grande comissão. Na grande comissão relatada por Marcos, nós vemos o desafio evangelístico. Na grande comissão relatada por Lucas, nós vemos o desafio do ensino. Na grande comissão relatada por João, nós vemos o desafio de missões. E na grande comissão relatado por Lucas em Atos, nós vemos o desafio global. Então aí está a apresentação deste quadro com os seus respectivos enfoques da grande comissão relatada por Jesus. Amém? E a propósito da grande comissão relatada em Atos, eu gostaria que abríssemos no livro de Atos para uma rápida reflexão missionária na grande comissão que está no livro de Atos. Pega a sua Bíblia, abra em Atos capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Amém? Dá um tempinho aí para você abrir a sua Bíblia e acompanhar. Então assim diz a palavra de Deus: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele:
de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Queridos, eu quero trazer algumas reflexões para você sobre esse contexto que envolve a grande comissão relatada no livro de Atos. No cumprimento da grande comissão, a gente precisa entender primeiro que, se não cumprirmos a grande comissão, estaremos incorrendo numa grande omissão. Por quê? Porque a geração que já passou e já morreu não pode alcançar a nossa geração. E quando a nossa geração passar, a geração seguinte não poderá fazer mais nada pela geração que já morreu, ou salva por Cristo, ou perdida, condenada ao inferno. Então, cada geração só pode alcançar a sua geração. Então, o que nós devemos fazer no cumprimento da grande comissão? Em primeiro lugar, irmãos, no cumprimento da grande comissão, nós precisamos ter plena consciência que esse Jesus que nós anunciamos ao mundo é um Cristo vivo. Parece óbvio falar isso, mas dá a impressão que não é tão óbvio assim, irmãos. Porque se ouve todo tipo de pregação, hoje em dia, principalmente hoje em dia, em diversos púlpitos, que causa até um pouco de tristeza. Lenço ungido, toalha ungida, copo d'água, amuletos de toda ordem, isso e aquilo, mas de Jesus não se fala. Jesus Cristo precisa ser anunciado, e esse Cristo vivo, que está no versículo 3 que nós acabamos de ler, Lucas relata aqui, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas. Jesus está vivo e pode ser provado isso até hoje, judicialmente, são provas judiciais. Dentre outras provas da ressurreição de Jesus. Por isso, a nossa mensagem, a nossa pregação tem que ser cristocêntrica, falando da vida de Jesus, da morte de Jesus, do sangue derramado de Jesus, da ressurreição de Jesus, do poder de Jesus Cristo, do reino de Cristo, da obra de Cristo. Cristo tem que ser anunciado ao mundo, a graça de Cristo precisa ser falada. Há necessidade de haver uma grande reforma nos púlpitos e na pregação evangélica, sobretudo no nosso Brasil. A liturgia
precisa ser uma liturgia cristocêntrica, para que de todas as formas e maneiras Cristo seja anunciado ao mundo, através até da liturgia do culto, sendo ela uma liturgia cristocêntrica. O nosso testemunho precisa ser um testemunho cristocêntrico. As pessoas, quando olharem para a nossa vida, o testemunho da nossa vida deve cumprir a grande comissão, ou seja, as pessoas devem olhar para o nosso comportamento, olhar para a nossa conduta e ver na nossa conduta Jesus Cristo sendo refletido. A consequência disso, irmãos, é que a obra missionária, indo por este caminho, será uma obra missionária cristocêntrica. As igrejas que forem implantadas serão igrejas cristocêntricas. A mensagem pregada na obra missionária será cristocêntrica. O ensino ministrado durante a obra missionária será um ensino cristocêntrico. Jesus Cristo será o tempo todo o centro da obra missionária. Amados, no cumprimento da obra missionária, nós precisamos ter plena consciência de que servimos a um Cristo vivo, até porque, se Ele está vivo e Ele está em toda parte na sua transcendência e na sua imanência, Ele está dentro de nós, Ele está acompanhando tudo que a sua igreja, da qual Ele é a cabeça, está fazendo aqui na terra. E nós não temos o direito de não cumprir a missão dele, do jeito dele, como ele determinou. Continuando nesse texto, irmãos, no cumprimento da grande comissão, há necessidade de haver obediência perseverante ao Senhor da igreja. Qual foi a ordem que o Senhor da igreja deu a eles? Que está lá em Lucas capítulo 24, versículo 49. Ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E Lucas, quando escreve Atos, ele ratifica, ele traz novamente este relato, está no versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Obediência perseverante, irmãos. Os apóstolos poderiam pensar, mas Senhor, em Jerusalém nós fracassamos. Pedro poderia dizer para o Senhor Jesus: Senhor, em Jerusalém eu te neguei, em Jerusalém eu estou com a minha moral destruída. Os outros discípulos: Senhor, quando o Senhor foi preso nós fugimos, em Jerusalém foi onde Judas te traiu, em Jerusalém nós estamos com o nosso filme queimado e é em Jerusalém que nós temos que ficar, que esperar com tantas outras cidades. Nós não podemos fazer isso lá na Galileia. Jerusalém é a cidade do nosso fracasso. Mas Jesus lhes disse, é em Jerusalém. E aí vem uma grande lição no cumprimento da grande comissão, irmãos. O lugar onde fracassamos algum dia na nossa vida, se para lá o Espírito Santo de Deus nos direciona para voltarmos, não devemos temer o que vamos enfrentar e nem a nossa história que ficou lá atrás. Devemos chegar lá debaixo de obediência perseverante, porque é para lá que o Senhor está nos enviando. Lá, aonde fracassamos, será o lugar da nossa vitória. Então não tenha medo dos fracassos do passado. Para onde o Espírito Santo de Deus te direcionar na grande comissão, vá. Se você fracassou com o seu testemunho no contexto da sua família, e Deus o está enviando novamente para o seio da sua família, dos seus parentes, onde você pode ter se comprometido no passado com a sua conduta de vida, volte, vá lá, você está sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus.
Fale de Jesus, você terá vitória e essas vidas serão alcançadas pelo Evangelho. O lugar do teu fracasso será o lugar agora da tua vitória. Essa obediência perseverante também, irmãos, em Jerusalém, chocava eles, porque em Jerusalém Cristo foi humilhado, foi chicoteado, foi debochado, colocaram nele coroa de espinhos, fizeram carregar a cruz, o crucificaram, cuspiram no seu rosto, fizeram horrores com Jesus. Mas na cidade onde Cristo foi humilhado, Cristo também foi exaltado, porque ele ressuscitou ao terceiro dia em Jerusalém. E de Jerusalém Jesus subiu aos céus. Não tenha medo de ter uma obediência perseverante no cumprimento da grande comissão. O teu Deus, o Deus da obra, aquele que é o dono da missio Dei, a missão é dele, vai honrar você. Porque também em Jerusalém, onde foi o palco do padecimento de Cristo, nessa mesma cidade, onde teve esse lado de sofrimento, vamos colocar assim, esse lado negativo para os apóstolos que os atormentou, foi o local do derramamento, a cidade do derramamento do Espírito Santo de Deus. Ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Obedeça na grande comissão, tenha obediência perseverante ao Senhor da igreja. No lugar do fracasso, você terá vitória. Onde Cristo foi humilhado, nós vimos na história que Cristo foi exaltado. E onde Cristo padeceu, foi na mesma cidade onde o Espírito Santo foi derramado. No cumprimento da grande comissão também, irmãos, nós precisamos aprender a confiar nas promessas superiores de Deus. Quando você olha o versículo 5, nesse texto que nós lemos, Lucas nos diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. João batizou vocês com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Promessas superiores para aqueles que vão cumprir a grande comissão. Você está comissionado por Jesus, você está no contexto da grande comissão. Não tenha medo, confie que no cumprimento da grande comissão você está debaixo de promessas superiores de Deus para a tua vida. Você não está abandonado na grande comissão. Jesus Cristo subiu ao Pai, está à direita de Deus em posição de autoridade, ele é o cabeça da igreja, mas ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, e ele é o condutor da obra missionária, ele é o nosso companheiro na grande comissão, e ele tem promessas superiores para abençoar a vida da igreja, para abençoar a sua vida. No cumprimento da grande comissão, confie nas promessas superiores de Deus para a sua vida. No cumprimento da grande comissão, é muito importante também ter discernimento da vontade de Deus. Os discípulos, no momento em que Jesus estava envolvido com eles para dar o direcionamento da grande comissão, no versículos 6 e 7, Lucas relata o seguinte: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E Jesus responde para eles: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para si mesmo. Eles estavam preocupados com a restauração do reino político, geopolítico, com o reino humano, o reino terreno de Israel. E Jesus Cristo estava falando de um reino espiritual.
Eles estavam focados no reino terreno, estava faltando discernimento da vontade de Deus para a vida deles. E Jesus estava falando de um reino espiritual, eles estavam falando de um reino regional, a restauração da influência política internacional que Israel teve na sua história. Jesus não estava falando dessa influência regional aqui, daquela posição local. Jesus estava falando não deste reino, mas de um reino internacional, um reino que estava em todo o mundo. Eles estavam com foco num reino estático, o reino de Israel. E o reino do qual Jesus estava falando era um reino de crescimento gradual, um reino que iria se espalhando, mundo afora e não pararia de crescer, como não para de crescer até o dia de hoje. Quando nós vemos o crescimento da igreja evangélica no Brasil, em detrimento dos seus altos e baixos, é uma igreja abençoada, é a igreja de Cristo. Com certeza viveremos tempos abençoados mais para frente, eu creio ainda num grande avivamento que virá sobre a igreja no Brasil. E essa igreja se tornará mais forte, cristocêntrica, mais sólida e com uma visão missionária mais apurada. Essa igreja é fruto desse crescimento gradual. A igreja de Cristo não para de crescer na face da terra desde que foi fundada. Então eles estavam com a visão num reino terreno, num reino regional, num reino estático. E Jesus estava falando de um reino espiritual, de um reino internacional, de um reino que teria um crescimento gradual e não pararia de crescer. O que estava faltando para os discípulos naquele momento da grande comissão? Discernimento da vontade de Deus é fundamental no cumprimento da grande comissão, já que a missão é do Senhor, é missio Dei, a missão é de Deus. Nós cumprimos a missão de Deus, que entendamos claramente o que Deus quer que façamos e onde Ele quer que façamos. Compreendamos claramente a dimensão da visão de Deus para o reino e do reino de Deus na face dessa terra, como Deus quer que a igreja caminhe. E essa nossa visão tem que ser de um reino espiritual, de um reino internacional até os confins da terra e de um reino com crescimento constante, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é indestrutível, ela não para de crescer. Já tentaram derrotar a igreja, já se levantaram contra a igreja no mundo ao longo da história, desde perseguição com o povo judeu, depois com perseguições severas por parte do Império Romano, principalmente como foi durante a gestão do imperador Diocleciano, mas a igreja prosperou, a igreja atravessou, a igreja sempre foi vitoriosa e continuará sendo vitoriosa, porque essa igreja discerne que o reino de Deus é espiritual, é internacional e é de crescimento gradual, e as portas do inferno não conseguirão, em hipótese alguma, prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. Ela é indestrutível. E ainda, irmãos, no cumprimento da grande comissão, no versículo 8, aí nós vemos a grande comissão manifestada de maneira bem clara e objetiva. Mas recebereis poder, disse Jesus, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Recebereis poder do Espírito Santo. Receber poder do Espírito Santo para quê? Poder para sair do campo da especulação para o campo da ação. Como acabei de falar, os discípulos estavam com foco no reino de Israel. E o reino não era mais aquele. Quando é que o Senhor vai restaurar o reino de Israel, a influência de Israel no mundo, o reino terreno de Israel? Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando desse reino espiritual internacional de crescimento gradual e constante. Então, poder para sair do campo da especulação para o campo da ação.
Há muita especulação no meio do povo de Deus quando se diz respeito à obra missionária. Nós temos que começar a pregar primeiro aqui. Mas para que a gente vai mandar missionário para tal lugar? Se a igreja está aqui, tem que evangelizar aqui. Irmãos, a obra não é nossa. A obra é de Deus, é Missio Dei. Vamos parar de especular e vamos entender que temos que fazer a obra de Deus como Ele quer. Vamos partir para o campo da ação. Precisamos de dinheiro para fazer obra missionária e não adianta ficar especulando, não tem dinheiro, então vamos para a ação, vamos dobrar os joelhos e clamar a esse Deus todo-poderoso, dono do ouro e da prata e de tudo que há na face da terra. O mundo e os que nele habitam pertencem ao Senhor e estão debaixo do governo dele. Esse Deus pode abrir portas e os recursos chegarão e a igreja cumprirá a Missio Dei. Então, poder para sair do campo da especulação para o campo da ação. Poder, irmãos, recebereis poder do Espírito Santo de Deus para perdoar. Os discípulos, segundo a ordem de Jesus, eles tinham que ir em Jerusalém, Samaria, Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, os confins da terra. Para o judeu ter que se envolver com o samaritano era rejeitado pelo judeu. Samaritano e judeu não se davam, mas o povo judeu, os judeus, que seriam os primeiros cristãos, deveriam pregar o evangelho também para os samaritanos, mas para isso eles deveriam chegar lá com o coração cheio de perdão. Então, o poder recebido do Espírito Santo de Deus em Atos 1:8 também os impulsionaria a perdoar para o cumprimento da grande comissão. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para pregar até os confins da terra. Porque o texto de Atos 1:8 nos diz que essa pregação tinha que ser tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tanto como, irmãos, quer dizer, ao mesmo tempo. Nós temos que pregar primeiro o evangelho aqui, onde a nossa igreja está localizada. Para que a gente vai mandar missionário para a Tailândia, se tem tanta gente para ser ganha por Jesus Cristo aqui? Irmãos, como já disse o doutor Ralph Winter, evangelismo, um grande missiólogo, já falecido, em 2009, se eu não me engano, evangelismo é a igreja crescendo onde ela está. E missões é a igreja crescendo onde ela não está. A igreja evangeliza e cresce onde ela está. Devemos sim evangelizar onde a igreja está plantada. Mas se dentre nós Deus levantar alguém para seguir para uma missão transcultural, seja onde for no mundo, nos confins da terra, a igreja não tem direito de especular, como acabamos de falar. A igreja tem que ir para o campo da ação. Tem que dobrar os joelhos, orar a Deus por esse projeto e enviar aquele que Deus está levantando. A igreja continuará crescendo onde ela está e crescerá aonde ela não está, através da obra missionária na vida daquele que foi enviado e de nós que aqui ficaremos segurando as cordas, orando, contribuindo e sustentando esse irmão que foi para o campo transcultural. Poder, irmãos, também para morrer. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. A palavra que vem do grego para testemunha, mártir. Morrer por Cristo, se preciso for, é um privilégio, irmãos. Quantos crentes em Jesus Cristo ao longo da história perderam a sua vida por não negarem a sua fé em Jesus Cristo. E nos dias de hoje, no cumprimento da grande comissão, muitos estão encarcerados e tendo a sua vida tirada por conta da pregação do Evangelho. No cumprimento da grande comissão, nós precisamos de poder, de receber o poder do Espírito Santo de Deus para sermos testemunhas. Poder para sairmos do campo da especulação para o campo da ação. Poder para perdoar. Poder para pregar até os confins da terra. Porque se a nossa geração falhar,
falhou, a próxima geração não poderá fazer nada pela geração que já passou. Cada geração é responsável pela sua geração. Então, a obra da Igreja de Cristo no mundo, nesse momento, está conosco, queridos. E no cumprimento da grande comissão, para terminar, nós não podemos perder a visão da missão de Deus. Quando a gente olha os versículos 10 e 11, Lucas relata aqui que, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém. Eles ficaram olhando para o céu. Jesus havia acabado de dar uma ordem. Jesus sumiu nas nuvens. Não adianta ficar olhando para o céu. Vamos ir em frente, vamos cumprir, não vamos perder a visão de Deus, vamos cumprir a missão de Deus, vamos cumprir a missio Dei. E esse texto que nós acabamos de ler diz que eles desceram no Monte das Oliveiras e entraram em Jerusalém. Entraram na cidade onde eles fracassaram, entraram na cidade onde Cristo foi humilhado, entraram na cidade onde foi o padecimento de Cristo. Mas nessa cidade eles tiveram vitória. Nessa cidade Cristo foi exaltado. Nessa cidade ocorreu o derramamento do Espírito Santo de Deus. Então essa é a grande comissão relatada por Lucas. Que Deus abençoe a sua vida, que os seus joelhos, meu querido, se dobrem para você diante de Deus em oração, refletir sobre os propósitos de Deus para a sua vida. Todos nós temos que anunciar o Evangelho de Jesus. Mas se Deus tem algum propósito específico com você em relação à obra missionária, ou se você tem dúvida em relação a isso, mas se o seu coração arde, queima por isso, ore a Deus, converse com os seus pastores, fale com Deus. Você é um privilegiado por poder falar, não de um Deus morto, mas falar de um Cristo vivo, de um Deus vivo a esse mundo, de anunciar esse Deus que transforma as vidas. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Não perca esse privilégio que está sendo dado a você de ser usado por Deus. Que Deus te abençoe, que Deus faça da sua vida uma vida poderosamente usada por Ele, que a sua vida, por onde você passar, com o seu testemunho e com as suas pregações, seja uma vida de influência, uma vida transformadora de corações, de pessoas que estão perdidas nesse mundo, sem Cristo, sem Deus e sem salvação. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.